Olha, essa não é só a história de uma ponte que caiu, tá? Essa é uma história sobre a gente, sobre a nossa ambição, a nossa confiança e, o que é mais importante, sobre aqueles pequenos sinais de alerta que a gente escolhe conscientemente ignorar. Pensa nisso um pouquinho. Todo mundo já passou por isso, né? Aquele pressentimento, aquele detalhezinho que não encaixava, mas a gente foi em frente mesmo assim. A história da ponte Tacoma Narrows é exatamente sobre o que acontece quando essa confiança cega dá de cara com a realidade. E de um jeito, olha, espetacular e trágico. Para a gente entender o colapso, primeiro a gente precisa entender o sonho. Vamos imaginar a América daquela época, saindo da Grande Depressão. A ponte Tacoma Narrows não era só aço e concreto, não. Ela era um símbolo de esperança, uma promessa de que o futuro ia ser mais leve, mais elegante e, claro, mais conectado. E que visão, hein? A terceira maior ponte suspensa do mundo na época. E o que fazia ela ser tão especial, o que todo mundo celebrava, era justamente o design esbelto, elegante e gracioso. E, claro, o fato de ter sido construída por um custo bem menor. Era a combinação perfeita de beleza e economia. O que é que podia dar errado? E é aqui, bem aqui, que a gente vê a decisão crucial, a escolha que praticamente selou o destino da ponte. A teoria do Moisseiff, que era super revolucionária na época, permitiu que eles trocassem aquelas vigas de treliça gigantes de quase 8 metros, que eram o padrão, por vigas de chapa de só 2,5 metros. Foi uma aposta na elegância e na economia, uma aposta que, como a gente vai ver, teve consequências catastróficas. E então, o sonho começou a tomar forma. Mas, como em tantas histórias de desastre, os primeiros sinais de problema não vieram com um barulho enorme. Eles vieram com um sussurro que todo mundo decidiu ignorar. Tenta se imaginar como um dos trabalhadores da construção. A pessoa está lá, a dezenas de metros de altura, e a estrutura debaixo dos pés começa a ondular. E não é só tremer, não. É ondular mesmo, como se fosse uma fita ao vento. Eles deram um apelido para ela, Galloping Gertie, algo como Gerte galopante. Um apelido que soa quase carinhoso para algo que, na verdade, era um grito de socorro da própria estrutura. E é nesse ponto que a psicologia humana entra na história. Aquele movimento todo, que deveria ter sido um alarme ensurdecedor, foi tratado como uma peculiaridade, uma característica charmosa da ponte mais moderna do mundo. É o que os especialistas hoje chamam de normalização do desvio, mas que a gente conhece muito bem como se acostumar com o perigo. O que me deixa mais intrigado é que eles sabiam. Eles sabiam que tinha alguma coisa errada. Dá para ver aqui, eles tentaram de tudo. Colocaram cabos de ancoragem que arrebentaram, estais que mal fizeram diferença, e até amortecedores hidráulicos que, pasmem, foram danificados durante a pintura e nunca nem chegaram a ser usados. Era como botar um band-aid numa ferida que precisava de cirurgia, sabe? Estavam tratando os sintomas, mas não a doença em si. E esse, para mim, é o ponto de virada humano da história. O momento em que a confiança cega na teoria passou por cima da evidência que estava gritando na cara de todo mundo. Aquela oscilação constante não era um sintoma de instabilidade, era uma peculiaridade. Foi a decisão de acreditar no que eles queriam que fosse verdade em vez de encarar a realidade. E assim, o palco estava montado. A confiança cega, os avisos ignorados, tudo isso convergiu para uma única manhã de novembro de 1940. Vamos reconstruir agora, minuto a minuto, os últimos 45 minutos de vida da Galloping Gertie. 68 km por hora, essa era a velocidade do vento. Forte, sim, mas longe de ser um furacão. E é exatamente isso que torna o que aconteceu em seguida tão chocante. A ponte não foi destruída por uma força da natureza assim, extraordinária. Ela foi destruída por um vento que, em tese, ela deveria aguentar. 10 da manhã, uma braçadeira de cabo se solta. É a primeira peça do dominó caindo. Aquele movimento vertical, o tal galope, de repente se transforma numa torção violenta. 10h30, a ponte já está se contorcendo a 14 ciclos por minuto. 11 horas, o primeiro pedaço de concreto se parte e cai. E às 11h10, o fim. Tenta imaginar o som. Não só o barulho do vento, mas o som do aço se contorcendo, do concreto se partindo. O Leonard Coatsworth, o motorista que escapou por um triz, disse: ao meu redor eu podia ouvir o concreto rachando. Era o som de um sonho se desfazendo em pedaços. A ponte caiu. O espetáculo acabou. Mas para os engenheiros, o trabalho de verdade estava só começando. Era a hora da autópsia.
E o que eles descobriram ia mudar para sempre o jeito de se construir pontes. E de quebra, ia desmentir um mito que, olha, dura até hoje. E aqui está a grande surpresa. Durante anos, os livros de física usaram a ponte Tacoma como o exemplo clássico de ressonância. Mas, como a gente pode ver aqui na tabela, isso é um mito. A causa real foi algo bem mais sutil e, de certa forma, muito mais assustador. Flutter era o elástico. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Imagina empurrar alguém num balanço. Se a gente empurra no momento certo, o balanço vai cada vez mais alto. Foi isso que aconteceu com a ponte. O vento não estava dando rajadas, como no caso da ressonância. Era um vento constante. Mas o próprio jeito como a ponte se torcia extraía energia desse vento, criando um ciclo vicioso que levou ela à autodestruição. Então, no fim das contas, a falha real não foi um erro de cálculo, foi um ponto cego. Uma espécie de arrogância coletiva. A engenharia da época estava tão confiante nas suas novas teorias que simplesmente esqueceu as lições que gerações de construtores de pontes aprenderam da forma mais difícil. O vento não é só uma força, ele é uma força dinâmica e imprevisível. A ponte se foi, mas o seu eco, o eco da Gertie, ressoa até hoje. E as lições que ela nos ensinou vão muito, muito além da engenharia. Esse comparativo mostra a revolução que o colapso da Gertie causou. Antes, o vento era um mero detalhe. Depois, se tornou o fator principal. Os testes em túnel de vento, que antes eram só uma curiosidade acadêmica, se tornaram obrigatórios. A engenharia de pontes nunca mais foi a mesma. Mas no final das contas, o ponto de virada não foi um cálculo ou um material. Foi um momento de escolha humana. O momento em que Galloping Gertie se tornou um apelido engraçadinho, uma atração turística, em vez de ser visto como um alarme crítico. Foi o momento em que a gente se acostumou com um perigo. E isso nos traz de volta àquela primeira pergunta. Quantas Galloping Gerties existem por aí nas nossas vidas? Nos nossos projetos, nas nossas empresas, nas nossas próprias decisões? Aqueles pequenos avisos que a gente normaliza, aqueles riscos com os quais a gente aprende a conviver? A lição mais duradoura da ponte Tacoma Narrows não é sobre engenharia, é sobre a nossa perigosa capacidade de nos acostumarmos com aquilo que deveria nos assustar. E essa é uma lição que todos nós faríamos muito bem em lembrar.